O Senhor está fazendo nessa geração, Senhor. Eu quero fazer parte disso. Aleluia. Que você possa ser uma brasa viva nesses dias. Aleluia. Pastor Arthur vai ministrar uma palavra hoje aqui. Você pode aplaudir Jesus nessa tarde, irmão. Toda a glória ao Senhor. Aleluia. Como é bom poder estar na presença do Senhor. Estenda sua mão para cá. Abba, nós nos sujeitamos a Ti. Nós oramos pela vida do Teu Filho, Pai. Usa Ele com poder e autoridade nas Tuas mãos. Não permita que Ele não venha falar, não permita que Ele venha falar nada que venha de si mesmo, mas que Ele seja uma torneira aqui, Senhor. Que o rio da Tua glória venha fluir através da vida do Teu Filho. Aleluia, que Ele receba dos céus tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Que Ele seja um garçom aqui nessa tarde, Senhor, para trazer e servir os Teus filhos à mesa do Senhor. Que a Tua palavra ela venha como uma espada de dois gumes. Ela venha cortar nós que estamos aqui no altar e aqueles que estão lá embaixo, Senhor. Ela vai nos pegar por dentro e nós te damos toda a liberdade. Espírito Santo, Espírito de Deus, nós te damos toda a liberdade. Que se faça a Tua vontade, o Teu querer. Que a Tua palavra venha nos restaurar, nos renovar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Podem sentar, por favor. Boa tarde a todos. É uma alegria estar disponível para o Senhor. Amém? É como o pastor falava, nesse tempo não é o tempo de você pensar em ser o perfeito, porque Deus não usa perfeitos. Quer que eu diga um negócio para você? Deus usa muito mais os reprováveis. Aqueles que muitas vezes nós achávamos que não, esse cara aí não tem jeito não, mas é com esse que Deus nesse tempo pode provar. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes as pessoas entram num nível de religiosidade que elas pensam que elas são, que elas têm que ser, que elas têm que alcançar algo tão grandioso para Deus poder usá-las. E quando a pessoa pensa que ela tem que ser grande para Deus usar, Deus não pode usar, porque grande é Deus. Aleluia, amém. Eu trouxe hoje aqui dentro do meu coração algo que Deus colocou, e eu gostaria de começar pelo livro do profeta Isaías. Abra ele, por favor. Isaías 46. Pastor pega a gente assim de última hora, avisa assim em cima do lastro, mas glória a Deus, né, pastor? Temos que estar. É verdade, a gente nunca sabe o momento que Deus vai querer ali nos usar, né? Nós temos que estar preparados em todo o tempo. A palavra de Deus diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Amém? Então em todo o tempo. Abra, por favor, eu falei Eclesiastes? Não, Isaías, né? Isaías 46. Irmãos, achou Isaías 46? Olha aqui para mim um minutinho. Esse é um tempo, e eu digo que é o tempo final. Eu creio que nós entramos no estágio do tempo final, porque nós tivemos o evangelho da lei, nós tivemos o evangelho da graça, mas Jesus disse que Ele vai vir, é quando o evangelho do reino for pregado.
em toda a terra. Amém? Então nós estamos vivendo o tempo do evangelho do reino. E às vezes nós falamos de reino, nós ouvimos falar muito de reino. E reino, 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 reino. E tudo isso é muito bom, é reino mesmo. Só que nós temos que entender, nesse momento, o que é o reino. Porque senão eu corro o risco de fazer do evangelho do reino um outro evangelho. Eu corro o risco de fazer do evangelho do reino, inclusive, uma religião. Porque tudo aquilo que eu não entendo, eu não desfruto. E esse é o tempo de nós desfrutarmos do evangelho do reino. Meus irmãos, esse é o tempo de nós vivermos o governo de Deus em nossas vidas. Diga aleluia. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Não pergunte nada, diga para ele: Deus quer governar através de você. Deus quer governar através da sua vida. Aqui em Isaías 46, a gente pensa que o evangelho do reino é uma moda, né? Você nunca pensou que o evangelho do reino é uma moda? Ah, agora todo mundo só fala de reino, de reino. Ah, é a moda agora o evangelho do reino. O evangelho do reino não é uma moda, irmãos. Porque moda vem e passa. O evangelho do reino está presente desde a fundação do mundo. Desde que Deus, vou reduzir mais a terra. Quando Deus criou, quando Deus formou a terra, quando Deus deu forma a ela, quando Deus colocou o homem sobre a terra, Deus estabeleceu que o governo dele estaria presente aqui na terra. E estaria presente através de mim e através de você. Amém? Pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então aqui em Isaías 46, versículo 9, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio. Mateus 24 fala, ali na mensagem de Jesus sobre o princípio das dores, ele fala que antes de vir o fim, o evangelho do reino será pregado. O reino vai ter que ser pregado, o reino vai ter que ser estabelecido. Então, irmãos, esse reino que vai ser no fim, ele está estabelecido desde o início, desde o princípio. É o que está escrito aqui: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá, e farei toda a minha vontade. Amém? Irmãos, estabelecer um governo pode ser difícil para os homens. A gente está vendo nesse tempo o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, aí lutando verdadeiramente contra o império das trevas, para tentar mudar a concepção de governo no Brasil. Só que é difícil para nós como homens. Só que Deus já deixou escrito na palavra dele que ele faz o fim desde o começo, desde o princípio. Então, para nós entender reino, irmãos,
Não tem como nós entendermos reino a partir do fim. Nós temos que entender reino a partir do começo. Então vamos a Gênesis, lá onde tudo começou. Gênesis capítulo 3. No capítulo 1, versículo 26, você vai procurando aí, eu vou contando para você. O Senhor Deus disse que façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine o homem, resumidamente, sobre toda a terra. Amém? Essa palavra domine, talvez você já saiba, mas domínio quer dizer um reino, um governo, quer dizer um ambiente onde um governante governa. E aqui então Deus estava dando o governo sobre a terra ao homem. Domine, governe o homem sobre toda a terra. Mas de que forma Deus queria que o homem governasse? Deus sempre quis que o homem governasse através dele. Amém? Deus não queria que o homem estabelecesse um governo pessoal. Deus nunca quis que o homem começasse a inventar coisas, que estabelecesse seus próprios domínios, seu próprio governo. O governo foi dado por Deus, e é dele, para ele e por ele que são feitas todas as coisas. É de Deus, para Deus e através de Deus, irmãos. Deus nunca quis que o homem tomasse as rédeas da situação e começasse a criar situações que ele não pediu. Por isso nós vemos hoje muitas pessoas fazendo coisas que Deus não mandou. Essa semana eu conversava com uma pessoa que trabalha comigo. Foi um mês muito intenso, onde eu precisei estar muito presente com a minha equipe de trabalho. E eu disse para essa pessoa, eu disse assim: fulana, eu ainda vou ver você adorando a Deus. E ela me disse assim: mas eu adoro a Deus, só que eu adoro do meu jeito. E eu disse assim: pois bem, eu conheço o esposo dela também, gente muito boa. Eu disse: você já pensou, você e o fulano, vocês são um casal maravilhoso, mas o fulano ele quer que você o ame de uma maneira, mas você ama ele da tua maneira. Se você fizer isso, o teu casamento é baseado no egoísmo e está fadado ao fracasso. Porque se você casa para ser feliz, você é um egoísta. E o fim disso é o fracasso. Não vai permanecer, querido. Mas quando você casa para fazer a outra pessoa feliz, não tem lugar para fracasso. Porque a tua atitude será uma pregação para aquela pessoa. E a palavra de Deus diz que o homem santo santifica a mulher incrédula santifica o homem santo. Aliás, o homem santo santifica a mulher santa santifica o homem incrédulo. Amém? Não importa quem é o teu cônjuge, se um de vocês já conheceu, alcançou a fé, e o outro ainda não, você ame, cuide, zele, que as tuas ações vão falar mais alto do que as tuas palavras.
E você vai ver o reino de Deus sendo estabelecido e não o teu reino. Sabe por que os casamentos não estão dando certo mais, irmãos? Infelizmente, muitos deles, por causa de um negócio chamado orgulho. Sabe o que é orgulho? Orgulho nada mais é do que o fruto de Satanás. Porque foi o orgulho que derrubou o diabo. Orgulho é o mundo girar à minha volta, é eu querer que as coisas aconteçam tudo a meu favor, é eu desejar que tudo contribua para o meu bem, mas eu não posso fazer nada para contribuir para o bem de alguém. Egoísmo. Nós não podemos fazer isso. Eu não estou falando isso por causa do caso lá da empresa. Não estou falando isso por causa daquele caso. Naquele caso que eu estava contando, quando eu falei isso para aquela minha colega, eu disse: fulana, você já pensou se você amasse seu esposo do seu jeito? Ela parou, pensou assim e disse: verdade, Arthur. Glória a Deus porque ela disse isso. Amém? Amém? Ela aceitou aquela palavra. Ela aceitou. Então eu já vejo aquela família servindo ao Senhor. Aleluia. Eu já vejo aquela família aos pés do Senhor. Deus nunca quis que o homem criasse um reino, pessoal. Deus deu autoridade para o homem governar a terra. Então o homem começou a governar. Agora eu pergunto para você: você acha que foi o homem que deu nome aos animais? A Bíblia diz que sim. Mas eu quero dizer que cavalo só se chama cavalo não é porque Adão chamou de cavalo, é porque antes nos céus Deus estabeleceu que seria cavalo. Cachorro só se chama cachorro não é porque Adão deu nome a cachorro. Só se chama cachorro porque Deus havia estabelecido no céu que aquele animal seria chamado de cachorro. Então o governo de Adão, embora fosse aqui na terra, ele não era terreno. O domínio que Deus falou lá em Gênesis 1:26, para ele, não era dele, era um domínio de Deus através dele. Ele dominava, mas quem estava nele é quem conduzia o domínio. Aleluia. Amém? Era Deus dominando, era Deus governando, era Deus reinando. E Adão era aqui o representante de Deus. Até que ele seguiu as instruções de Deus. E eu digo, não era uma instrução escrita não, irmão. Era instrução de espírito com espírito. Era uma ligação em Deus. Era aquela inspiração divina. Que você que tem o Espírito de Deus, quando você busca a presença de Deus, Deus te dá revelações, Deus te dá, sabe, você entra naquele ambiente de glória, você entende coisas que você não entendia, você passa a discernir espíritos que você não conseguia discernir. Você começava a brigar com pessoas, porque você olhava e enxergava só o homem, a mulher, a pessoa. E aí quando você entra naquele ambiente de glória de Deus, você discerne que espírito está ali. Você consegue no espírito, o príncipe da paz vence a guerra. Aleluia. No espírito, porque você discerne a situação. Adão, por um tempo, ele fez exatamente, cumpriu o propósito de Deus. Mas nós já sabemos que um dia ele deu ouvido a uma outra voz. Por isso que nós temos que cuidar, irmãos. Esse é um tempo em que a maioria dos templos estão fechados. E nós temos um aparelhinho muito especial por Deus, que tem que ser usado a cada dia mais e mais por Deus, amém?
Amém? Você tem um desses aqui? Tem? Pega na sua mão aí. Diz assim, pega na sua mão, pode pegar se você tem aí. Eu não vou ungir, consagrar e... Pega na sua mão e diz assim: Senhor, está vendo isso aqui que tem na minha mão? Isso aqui é um instrumento do Senhor. Me dá sabedoria para usar isso aqui, Senhor. Me dá sabedoria para usar, para propagar a tua verdade. Me dá sabedoria para compartilhar aquilo que não vem do homem, que vem do alto trono e sublime do Senhor. Aleluia! Amém? E aquele que pede sabedoria tem que crer que já recebeu. Você já recebeu? Amém? Quantos aqui já receberam? Glória a Deus. Amém. Nesse tempo de muitas informações, irmãos, nós temos que saber que voz nós estamos ouvindo. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, é de Deus. Tem muita gente boa, eu não estou falando de placas não, irmão. Tem muita gente boa falando a verdade, falando de Deus na internet. Tem pessoas alinhadas, você vê assim, ó, uma pessoa não conhece a outra, mas ali está alinhada com Deus e aqui está alinhado com Deus, e todos trabalham no mesmo ambiente, porque quem os liga é o Espírito de Deus. Mas agora nós temos que ter discernimento, para saber o que nós estamos ouvindo, porque se nós estamos ouvindo algo que não é de Deus, algo que não vem de Deus, nós podemos estar correndo ou incidindo no mesmo erro de Adão. Adão perdeu o governo de Deus na vida dele, porque simplesmente ele deu ouvido a uma outra voz e saiu fazendo. Ele deu ouvido àquela voz do espírito enganador e cedeu. E nós temos que entender nesse tempo a que voz nós estamos ouvindo. Eu vou dizer um negócio para você. Ninguém melhor do que você mesmo e o próprio Deus para te conhecer. Você sabe como está a sua vida. Só você sabe como está o altar de Deus aí dentro de você. Homem nenhum tem poder de saber como está o altar de Deus aí, se está caído, se está levantado, se está queimando ou está apagado. Mas tudo que Deus quer é que nós sejamos sinceros diante dEle. Deus quer não que nós venhamos achar pregadores segundo as nossas concupiscências, aqueles que vão alisar o nosso ego e levar nossa alma para o inferno. Não! Se você sabe como você está, o pregador que você tem que ouvir não é aquele que quer te alisar, é aquele que quer te matar. É aquele que quer te pegar e te sacudir, ainda que você não goste de ouvir aquele cara. Ainda que você diga, pá, mas o Arthur é tem nojo daquele cara. Não tem problema, querido. Eu não vivo pela tua aprovação. Aqui nessa casa, meu querido, eu vou te dizer, uma das primeiras coisas que Deus trabalha na nossa vida é o seguinte: nós não dependemos da aprovação das pessoas, nós dependemos da aprovação do Abba. Amém? Então me perdoe, eu não vou aqui dizer para você que está tudo bem, se não tiver. Mas eu não conheço a sua vida, eu não sou juiz sobre você, mas você pode ser juiz sobre você. Porque o apóstolo Paulo disse que se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Então se julgue, se analise. Analise como é que você está. Não, eu não vou ouvir o fulano, porque o fulano fala muito daquela situação que eu sei que está errado, mas Deus entende.
Querido, você está se enganando a você mesmo. Cuide do que você está ouvindo. A quem você está ouvindo nesse tempo? Você não tem que sair do culto feliz. As pessoas às vezes vêm na igreja, vêm aqui nesse ambiente, e aí então elas saem. Eu não vou lá porque não vou mais lá porque lá, sei lá, não me motivou, não me, sabe? Quem pensa assim, querido, não está atrás de restabelecer o governo de Deus. A pessoa que pensa assim, ela quer permanecer no governo caído dela própria. Ela quer ouvir uma palavra que o console. Ela quer ouvir uma palavra que diz: Deus sabe todas as coisas, querido. Eu não vou te julgar. Eu também não vou te julgar. Mas a palavra eu vou ter que falar. O homem pecou, errou o alvo, quando o governo dos céus deixou de ser estabelecido através dele. O dia que Adão deixou de fazer o que Deus dirigia ele para fazer, ele começou a errar o alvo, começou a pecar. E desse dia em diante, a conexão com Deus foi cortada. Mas veja bem uma coisa, Gênesis 3. O homem havia caído, mas Deus, o que a palavra de Deus diz? Que Deus é fiel. Amém? Amém? Sim? A tua Bíblia diz que Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus é fiel. E que ainda que nós venhamos a ser infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, mesmo Deus sabendo que Adão havia sido infiel, Deus foi fiel. Eles tinham um compromisso todo dia, e Deus não faltou ao compromisso. Adão faltou. Vamos aprender com isso. Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem. Diz a palavra de Deus que, versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E o que eles fizeram? Eles costuraram umas folhas de figueira para se cobrirem. Amém? Amém, irmãos? O primeiro sintoma, ou o primeiro sentido de um homem, quando ele sai da presença de Deus, quando ele peca, ele quer criar situações para se cobrir, para que seu pecado não seja conhecido.
O primeiro sentido do homem, quando ele peca, o homem natural, ele quer criar situações para que seu pecado não seja visto. E então Adão pegou umas folhas de figueira, costurou e fez roupas. E aí então, versículo 8: então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou. Olha aqui para o pastor só um minutinho. O homem foi criado para estar na presença de Deus. O homem diariamente falava com Deus. O homem governava a terra e tinha um governo bem sucedido através da inspiração de Deus. Mas então o homem deixou de ouvir a Deus. Ele deu ouvido ao diabo. E agora ele queria esconder isso de Deus, que ele havia feito o que Deus não mandara ele fazer. Tem muita gente fazendo o que Deus não mandou fazer, pensando que está servindo a Deus. O homem foi, se escondeu de Deus, e Deus então falou com ele. Adão, como é que está escrito aí? Onde? Versículo 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem. Ele lhe perguntou. Qual foi a pergunta de Deus ao homem? Onde? Olhe para mim aqui um minuto. Irmão, não se trata do que você fez. Nem sempre o que você fez que pensa que é errado é errado. Nem sempre o que você não fez, que você pensava que tinha que ter feito, e por você não ter feito, nem sempre é errado. Depende quem te inspirou a fazer ou deixar de fazer, a fazer ou não fazer. Como diz o nosso pastor, né? Pastor Luiz Hermínio, que é pastor do pastor Wagner. Pastor Wagner é meu pastor e ele é pastor do pastor Wagner. Eu sei que no reino de Deus não tem isso, né, pastor? É como se fosse nosso avô. Se eu falar isso, ele nos xinga, né? Não. É um pai dessa casa, com certeza, né? Também. O pastor Luiz diz o seguinte, irmãos, que num ambiente onde Deus governa, até o diabo é o diabo de Deus. Parece loucura isso, né? Mas num ambiente onde Deus governa, meu querido, até o diabo é o diabo de Deus. Leia o livro de Jó. Não foi nada feito na vida de Jó que Deus não tivesse permitido, porque Deus queria trabalhar, fazer algo, uma grande obra na vida de Jó. Então, num ambiente onde Deus governa, até o diabo é o diabo de Deus. Então não se trata do que você fez ou deixou de fazer. Se trata do que aquilo que você fez, onde aquilo te levou. Por isso a pergunta de Deus para o homem foi: Adão, onde você está? Essa pergunta é muito pontual nesses dias ainda. É muito pontual. Porque conforme o que nós fazermos, nós estaremos num ambiente ou no outro.
Num ambiente de luz ou num ambiente de trevas? Num ambiente em que Deus governa ou num ambiente em que você tenta? Porque, querido, eu vou dizer um negócio. Eu não vou dizer num ambiente onde Deus governa e um ambiente, ou num ambiente onde eu governo. Porque, querido, não tem como. Ou é num ambiente onde Deus governa, ou é num ambiente onde eu tento governar. Porque é um ambiente onde o resultado é frustração. O que é frustração? É o fruto de objetivos, de propósitos, de metas não realizadas. Então, não se trata do que eu faço ou deixo de fazer. Se trata do que as minhas ações, a que ambiente, o que eu faço, a que ambiente as minhas atitudes estão me posicionando. O que eu faço, em que lugar isso está me colocando. O que eu faço, as decisões que eu tomo, as atitudes que eu tomo, elas me introduzem num ambiente. Adão, a atitude dele tirou ele do ambiente da presença de Deus e o colocou num outro ambiente. Num outro ambiente onde Deus é Deus, sim, mas Deus não podia governar através de Adão. Então agora a terra não obedecia a Adão. Agora os peixes não obedeciam mais a Adão. Agora os animais não obedeciam mais a Adão. Porque eles nunca obedeceram a Adão. Eles sempre obedeceram Deus em Adão. Não era ele, era Deus nele. O problema nosso é que quando de alguma forma Deus nos usa, nós passamos a pensar que somos nós. E aí nós queremos declarar independência. Ah, porque Deus está me usando. Agora Deus está me usando. Ai, como Deus está me usando. Porque eu sou. Pronto, acabou. Acabou. Como diz a redundância, acabou de acabar. Agora, quando nós entendemos que não há nada, que nós conversava hoje com o irmão Ricardo, nós falávamos sobre aquela palavra sobre sem mim nada podeis fazer. Quando nós entendemos isso, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Que cada um de nós aqui possamos alcançar esse nível, não de apenas entender que sem Deus nada podemos fazer, mas sim de entender que sem Deus nada eu quero fazer. Diga aleluia. Sem Deus nada eu quero fazer. Sem Deus nada eu quero fazer. Eu não quero fazer nada sem Deus. Não importa se aquilo para mim, se eu não fizer, vai me dar prejuízo. Eu não quero fazer sem Deus. Não tenho prazer em fazer sem Deus. Se Deus não pode estar ali comigo, eu não quero estar ali. Eu só quero estar onde Ele está. Eu só quero comer na mesa dEle. Se eu tiver que comer um bocado de pão, mas se Ele estiver na mesa comigo, é disso que me satisfaz. Não interessa manjares se Deus não estiver à mesa. Então não importa. O que nós precisamos, irmãos, nós precisamos urgente é entender que as nossas decisões nos conduzem a ambientes. E essa decisão é minha e é sua. Decisão não é do pastor dessa casa, não é do pastor Wagner, não é do pastor Elenilton, não é da pastora Denise, da pastora Zete, dos outros pastores.
não é minha, e é individual de cada um deles, e individual de cada um de nós. Eu decido qual ambiente eu quero estar. Adão estava num ambiente de glória. Adão estava no Éden. A palavra Éden, ela tem o seu original. E no original da palavra Éden, ele quer dizer, o significado é o seguinte: é um momento, local, onde a presença de Deus é uma porta aberta para a eternidade. Aleluia. Éden, resumidamente, é a presença de Deus. É um ambiente na presença de Deus. É um ambiente na presença de Deus. É um ambiente na presença de Deus. Esse é o Éden. E uma decisão daquele homem tirou ele e a sua geração, porque nós também viemos dele. A decisão dele nos tirou dessa presença. Ela nos tirou, nos arrancou dessa presença, ao ponto de Deus, querido, Deus chega para ele e diz assim: onde estás? Eu quero dizer uma coisa para você. Ainda nesses dias essa pergunta requer uma resposta. Aonde você está, meu irmão? Não aonde os outros pensam que você está. Olha a pergunta. Olha a pergunta. Não, mas eu tenho um cargo, pastor. Não estou falando disso. Cargo nunca salvou ninguém. A pergunta é: onde você está? Você está em Deus? Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Mas aquele que se une ao pecado torna-se um só com Ele também. É uma pergunta simples. Não tem bobagem, irmão, não tem frescura, nada disso. Uma pergunta simples e atual, de 6.000 anos atrás: onde você está? Essa pergunta ainda vale hoje. Só que quando Deus fez essa pergunta para Adão, olha o que Adão respondeu. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Querido, deixa eu dizer um negócio para você. Dá para descer aqui, pastor? Não corta da câmera? Também se cortar não importa, você tem que ouvir a palavra. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você quer saber onde você está? Talvez você não saiba discernir onde você está. Quando você ouve uma pregação sobre finais dos tempos, quando você ouve uma pregação sobre volta de Jesus, quando você ouve uma pregação dizendo que querem implantar um governo mundial, o que é que vem no seu coração? Vem alegria? Aleluia! Estamos voltando para casa! Não é isso? Quando você ouve uma pregação sobre finais dos tempos, você fica aflito? Você fica preocupado? Então você tem que rever onde você está. Porque se você está no ambiente de Deus, estar aqui ou estar ali, tanto faz. Estar aqui na terra ou ali na glória eterna do nosso Pai, não tem diferença. Aleluia.
Quando você ouve que a pandemia pode agravar e que de repente alguma coisa pode acontecer com você e você partir, ai, está amarrado em nome de Jesus. Ah, querido, não tem corda que amarre quando Deus quiser, querido. Pode esquecer. Esquece esse negócio aí, irmão. Agora, quando Deus não quer, não tem pandemia que mate. Entendeu? Primeira coisa, quando o homem ouviu a voz de Deus, ele disse: eu me escondi, porque ouvi a tua voz e tive medo. O que você sente? Pastor Wagner é um cara comprometido com Deus. Você pensa num cabra assim que não estou aqui para sabe, que nós não precisamos disso. Temos a cura em nós. Mas pensa num cara que não quer saber se vai agradar A, B ou C, ou desagradar C, D e E. Pastor Elenilton não quer saber. Pastora Jana veio aqui sábado retrasado, meu Deus do céu. Queridos, mas quando nós ouvimos a voz desses homens falando a palavra de Deus, o que vem ao nosso coração? É isso que eu quero que você pense. É nisso que Deus quer que a gente reflita. Porque Adão não estava mais no lugar que Deus queria. Então, quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve medo. A minha pergunta, que vem de Deus para você: o que é que nós sentimos quando ouvimos a palavra de Deus? É medo? Ou vem uma alegria, uma paz no Espírito Santo? Abba! Ei! Ei, Jesus, o Senhor está voltando! Sei! Aleluia! Oh, Jesus! Se você não tem isso ainda, meu querido, hoje é o dia de você passar a ter. Se você ainda não está nesse ambiente, Deus quer te pegar hoje. Deus quer te tirar do ambiente que você se colocou, e Deus quer te colocar no ambiente dele e dizer: aqui é teu lugar. É desse lugar que eu quero que você diga: eu não quero sair desse lugar, eu não quero sair desse lugar. Lembra que nós cantávamos essa música agora? Uma coisa eu direi. Como é que é aquela música lá? Eu não sei cantar. Vai lá. Ó. Coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E aplaude ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Irmãos queridos, podem sentar, só mais uns minutinhos, tá? Já vou terminar. É nesse lugar que Deus não quer que você saia. Não se trata de um lugar físico, não é da igreja, não é do Mevan, não é da igreja tal, igreja... Não, é desse lugar. É desse ambiente que Deus não quer que a gente saia.
Para com esse orgulho religioso, sabe? Não, porque as coisas têm que ser feitas do meu jeito. Querido, se você tem um jeito ainda, é porque você não morreu ainda. Se não for do meu jeito, você tem jeito. Ah, você tem um jeito ainda. Ah, que pena. Não tem que ser do teu jeito, tem que ser do jeito do Abba. É do jeito dele, é do jeito dele. Para, enquanto você pensa que tem que ser do teu jeito, é frustração. É do jeito de Deus. Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Não é do nosso jeito. Adão então disse, versículo 11: e perguntou Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Para um pouquinho, irmão. Olha aqui para o pastor, só um minutinho. Irmão, por que Deus estava falando isso para Adão? Por que é que Deus estava dizendo para Adão assim: Adão, quem te disse que tu estava nu? Tu comeu daquela árvore que eu disse que não era para te comer? Em outras palavras, Adão, tu fez o que eu não disse que era para te fazer? Você fez o que Deus não disse para você fazer? Foi isso, Adão? Só que nós muitas vezes fazemos como Adão. Em vez da gente dizer: Senhor, meu Pai, o Senhor não disse para eu fazer isso. Pai, me perdoa. Senhor, poxa, que chato, meu Deus. O Senhor não disse para eu fazer isso, e eu fiz. Eu fiz, Senhor. Senhor, me perdoa. Eu preciso aprender mais a ouvir a Tua voz, Senhor. Deus, eu me deixei mover pela alma. Eu tirei o controle das minhas palavras. Deus, o Senhor já tinha me dito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, apenas aquela que edifica quem ouve conforme a necessidade. E eu falei, Senhor. Deus, me perdoa, Pai. Não. Adão ouve o que Deus fala. Deus está mostrando para ele o pecado. Deus está dizendo: Adão, querido, filho, aos meus olhos não tem nada oculto. Por que tu está dizendo? Por que tu está te escondendo de mim, se eu sei todas as coisas? Por que tu está querendo criar situações para que ninguém veja o teu pecado, se eu estou dizendo para ti que eu vi o teu pecado? Adão, apenas reconheça e mude a tua forma de pensar e não faça mais. Não faça mais, confesse e deixe, e você alcançará misericórdia, Adão. Mas Adão, não, a mulher que tu me deste, Senhor, a culpa é do Senhor e dela, eu não. Nós somos bons nisso, né? Como o pastor fala,
Aquele que é bom de argumento é ruim de arrependimento. É ruim de arrependimento. Nossa, mas como às vezes somos ruins de arrependimento, irmão. Somos bons de argumento. Porque eu sou assim porque o meu pai era assim. Eu sou assim porque a minha mãe foi assim. Eu sou assim, mas tu não conhece meus irmãos. Querido, solta as bengalas, irmão. Solta as bengalas. Levanta-te e anda. Solta as bengalas, irmão. Para com esse negócio. Sabe? Queridos, nós temos que partir para um novo nível. Aquele negócio de viver de mãozinha dada, conduzido, isso aí é um nível, um estágio, é o estágio da criança, queridos. Criança não governa nada, nem na sua própria casa, embora seja herdeiro. O menino não governa enquanto é menino. Ele precisa de um tutor. Ele precisa de alguém que governe, embora ele seja dono de tudo. Deixe de ser menino. Pare de precisar que alguém esteja ali. Não, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu enquanto não encontrar Deus, eu não vou parar. Eu não vou parar de buscar. Eu não vou me sentir saciado. Eu não vou me cansar. Mas eu não posso ouvir um louvor e dizer: ai, eu não senti nada, agora deu. Vai ser conduzido até quando assim? Não, amados. Não. Nós precisamos crescer em Deus. Adão disse para Deus: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Sabe o que eu aprendi, irmão? Eu vou dizer um negócio para você. Quem está falando para você aqui é um homem pecador, irmão. Quem está falando para você é um cara que tem que aprender todo dia a ser marido. É um cara que tem que aprender todo dia a ser pai. É um cara que tem que aprender todo dia a ser servo. Tem que aprender também todo dia a ser senhor, para não pisar nas pessoas. Sabe? Não estou falando aqui porque eu sou perfeito, não, querido. Esquece que eu estou falando. Quem é que está falando? Ouça o que Deus está falando. Mas deixa eu dizer um negócio para você que fez bem para mim. Se você achar que deve, querido, até quando eu penso que a culpa não é minha, eu aprendi a dizer: Deus, me perdoa. Eu aprendi a dizer: me perdoa, fulano, me perdoa. Perdoa. E não é um perdão da boca para fora para alguém ouvir que eu falei perdão, não, querido. Meu perdão não vem com palavras persuasivas. Meu pedido de perdão vem com as atitudes de uma moderada transformação, ou não moderada transformação. Isso faz bem para a gente, irmão. Se te pedirem a tua capa, dá também a túnica. Às vezes a gente trata com pessoas e eu quero explicar para a pessoa onde a pessoa errou, para que ela não é para mim julgar ela, é para que ela melhore. Eu trabalho com gestão de pessoas, eu sou um desenvolvedor de pessoas. O meu trabalho é desenvolver talentos, é destapar poços. Então às vezes eu estou conversando com alguém e eu vejo que a pessoa está resistente. Sabe o que eu digo para ela? Eu digo: fulano, fulana, faz o seguinte, então me perdoa. Me perdoa se eu te julguei. Me perdoa se eu achei que fosse isso então. A minha intenção nunca foi te julgar, mas sim te ajudar a melhorar. Porque eu vejo em você um potencial bom. Eu quero te ajudar a crescer.
Sabe o que que isso acontece, irmão? Na mesma hora, a pessoa diz: não, capaz, não, eu é que te peço ué, acabou de dizer que não tinha errado, agora está me pedindo perdão. Aleluia. Amém? Você entende? O amor de Deus constrange, irmão. Constrange. Para com esse negócio de que você tem que estar sempre certo. Irmão, mesmo que você esteja certo, quem julga todas as coisas é Deus. Amém? Ó, não se defenda. Não se defenda. Eu já passei por situações na minha vida, irmãos, onde pessoas, nossa, se eu falasse para você o que falaram, você saia correndo daqui. Você meio jogava a cadeira. E alguém me ligou e me disse: cara, tem alguém falando isso. Você vai processar essas pessoas, e eu vou ser testemunha, e nós vamos destruir isso. E eu só disse uma coisa: meu amigo, eu não vou fazer nada, e nem você. Porque se eu precisar invocar justiça terrena para isso, é porque eu não creio na celestial. Essa situação tem chegado a mim, e eu tenho entregue todo dia como incenso aromático diante do Senhor. Está em Deus, é Ele quem vai julgar. Porque eu também não sou perfeito, eu também erro, eu também de alguma forma contribuí para que alguém falasse. Então eu não vou fazer nada. Eu vou dizer: Senhor, me julga a mim, me mostra o que eu errei, que eu quero mudar, eu quero consertar. O Senhor é juiz sobre todos. Não fique tentando se justificar, querido. Quando eu tenho que me justificar, eu estou abrindo mão da justiça eterna do nosso Deus. Eu estou dizendo: Deus, o Senhor não é tão justo ao ponto de julgar essa situação para mim. O Senhor não é justo, por isso eu tenho que julgar. Eu tenho que julgar, porque o Senhor não é justo. Não, Senhor, julgue o Senhor, porque o Senhor conhece as intenções de cada coração. Então julgue o Senhor, que é melhor. Aleluia. Amém? Eu já estou encerrando, queridos, tá? Versículo agora, só para a gente completar. Versículo 12: disse o homem: a mulher que tu me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. E então disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu ela: a serpente me enganou e eu comi. Deus tentou o arrependimento para salvar aquela casa. Deus então só falava com Adão, com o homem, né? Não era o Adão ainda, mas era o homem. Deus só falava com o homem. Quando o homem peca, Deus diz: não, para aí, que deixa eu dar uma olhada. Daqui a pouco não está tudo perdido. O homem não quis se arrepender, mas vá que a mulher se arrependa. Mulher, o que é isso que fizeste? Ah, essa serpente desgraçada me enganou e eu comi. E Deus disse assim: fora daqui, saiam do meu ambiente. Se você se justifica, você não é digno de estar no ambiente de Deus. Sai do meu ambiente. O meu ambiente é de humildade. O meu ambiente é de quebrantamento, é de simplicidade de coração. Sai daqui e não entre mais, porque eu vou botar uns anjos ali. E
E a partir de agora vocês vão ter que trabalhar para comer, porque eu não vou dar mais o que comer para vocês. Acabou. Passou-se os dias, nós caminhamos para o fim. Os dias poucos. 1000 anos para Deus é como um dia. Passou-se 6.000 anos. Até Jesus 4.000 anos. Nós já estamos 2020 depois de Jesus, então 6.000 anos. Alô? Hã? Deus criou o mundo em quantos dias? Em 6. No 7º ele descansou. Nós estamos entrando nos anos de descanso de Deus. Aleluia! Nós vamos voltar para casa. Ei! Ah! Ele está tão presente aqui. Ei! Ah, Jesus! Ah, Jesus! Está chegando o dia, queridos. 6.000 anos depois. Aleluia. Chegou Jesus. Primeiro veio aquele que anunciou a vinda de Jesus, João. E a mensagem de João foi uma: Mateus, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, a mensagem de João. Jesus estava voltando, irmãos. Estava vindo, melhor. Jesus estava vindo para restaurar aquilo que se havia perdido. Então veio João. Naqueles dias, Mateus capítulo 3, naqueles dias, 4.000 anos, 6.000 anos nosso agora, 4.000 anos atrás, naqueles dias, aliás, 6.000 anos, 4.000 anos de que o governo de Deus, ali no jardim do Éden, havia sido comprometido através do pecado da humanidade, do pecado do homem. Então 4.000 anos passados, veio esses dias aqui, 6.000 anos hoje. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Aleluia! Aleluia! Olha o que esse homem estava falando. Quem era João Batista? Era aquele que anunciava o caminho do Senhor. Amém? Ele veio preparar o caminho para o Senhor. João chegava pregando: arrependei-vos. Por que a mensagem de João era arrependei-vos? Porque foi o que faltou lá. Precisava ser pregada, precisava ser implantada, encucada na nossa mente. Arrependei-vos, pois que está vindo o reino dos céus. Arrependa-se, porque o governo dos céus está voltando.
Arrependa-se, porque Deus está voltando para governar através de você. Aleluia. Arrependa-se. Mas o que é arrependimento? Arrependimento não é você vir aqui, dobrar seu joelho na frente dessa plataforma e chorar, e até dizer: Deus me perdoa. Isso pode fazer até a tua alma. Você pode vir aqui e chorar. Você pode chorar aí onde você está. Você pode, deve fazer. Porque bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Mas de nada adianta você chorar se não mudar a tua forma de pensar. Por isso Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos. Talvez você tenha pedido a Deus para você ser transformado. Meu querido, você precisa entender que você não é o que você se enxerga na frente do espelho. Você é o que está dentro do que você enxerga na frente do espelho. Não adianta você querer transformar o que está por fora, tem que transformar o que está dentro. A hora que transformar o que está dentro, meu querido, não tem nada do lado de fora que não seja transformado. Tudo passa a ser transformado, tudo passa a ser novo. É a maneira de se comportar, é a maneira de buscar, é a maneira de orar, é a maneira de trabalhar, é a maneira de falar, é a maneira de comprar, é a maneira de vender, é a maneira de casar, é a maneira de tudo. Porque muda a fonte, muda a água, muda a água. Não adianta você querer mudar, filtrar a água se a fonte é suja. Experimente mudar a fonte. Normalmente a fonte é boa, só se precisa cavar mais. Aleluia. É preciso tirar aquela sujeira superficial que está ali, que contamina. Sabe, aquilo que Deus não mandou colocar e que você colocou, que eu coloquei, e que precisamos tirar fora e deixar fluir o rio de água viva do nosso interior. Nós precisamos disso. Amém? Amém? Quando nós permitimos isso, tudo é diferente. Então, arrependimento é a palavra-chave desses dias. Não existe reino nesses dias sem arrependimento, irmãos. Só é possível o reino de Deus, o governo de Deus estar na tua vida e você ser verdadeiramente um cidadão do reino, se houver arrependimento. Não se engane, irmão. Não siga de qualquer jeito. Você vai se cansar no caminho, vai se frustrar e depois você, o pior, depois alguém vai dizer assim, ó: ah, essa história de reino é só mais um modismo, não adianta nada. Mas eu te digo uma coisa, o que o meu Senhor, o seu Senhor falou: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia.
Não busque todas essas coisas, busque o reino de Deus e a sua justiça. O problema é que nós queremos buscar todas as coisas. Uma igreja almática, uma igreja capitalista, uma igreja fundada na terra e não nos céus, nos ensinou a buscar todas as coisas. Eu tenho que buscar ter, eu quero ter, eu quero ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Não é errado você ter. Agora eu pergunto para você: ter para quê? Para que ter? Você quer ter para ter? Não tem sentido. Agora quando você tem, mas você não é uma represa. Falava com um amigo meu esses dias. Estava dizendo: cara, ainda bem que você não é uma represa. Porque pensa bem, represa normalmente para permanecer cheia ela depende do quê? Alguém arrisca? Chuva. Você já viu que tem gente que depende de chuva? Precisa de chuva. Deus tem que me abençoar. Deus tem que me abençoar. Deus tem que me abençoar. Ah, Deus tem que me abençoar. Deus tem que me abençoar. Deus tem que me abençoar. Ah, me abençoa Deus. Me abençoa Deus. Represa. Porque se não chover a represa, domingo passado nós fomos visitar a represa ali, né, Samuca? Ali, aqui em cima. Lá está gravando, né? Não podia falar. Nós fomos ali. Queridos, você me comentou, né, Samuca? Você disse: pastor, antes da chuva, a água estava lá. E agora estava assim, a metros dos nossos pés. Porque represa precisa de chuva. Quando você é um rio, chova ou não chova, pode afinar, pode estreitar, dá para passar até a pé às vezes, mas aquela água está sempre correndo. Se você caminhar em direção à fonte, você vai ver que na fonte tem água. Às vezes uma série de fatores faz com que o rio estreite, mas lá na fonte tem água. Por isso nós não podemos ser uma represa, porque represa está sempre dependendo de chuva, sempre dependendo de bênção. Agora quando nós somos um rio, o rio flui, e aí vem outro, e aí é outro. Aí tem sentido as coisas, porque que eu posso ter as coisas. Agora, essa mesma religião que fundou uma igreja em ter, deixou a desejar no quesito ser. E nós precisamos fazer com que a justiça dessa igreja, da igreja de Jesus, se sobreponha àquela justiça da religião, que é só do ter. Nós podemos ter, mas ter não porque temos, mas porque somos filhos de Deus. Aleluia. Somos filhos, e como filhos somos herdeiros. Então não tem como ser filho de um pai grandioso e não ter as coisas. Não tem como ser filho de um pai que é amor e está sempre padecendo. Não. Passamos por situações, passamos por deserto, passamos por lutas, tudo porque o pai está nos ensinando. Porque eu sou pai. Quem aqui é papai ou mamãe? Quem? Você dá tudo para os seus filhos?
É só eles pedir, você dá. Cuidado para não formar um marginal. Perdão falar dessa franqueza. Cuidado, porque o dia que você disser não, você tem um inimigo do teu lado. Aprenda para o seu filho. Aprenda, ensine, ou melhor, o seu filho lidar com os sims da vida e com os nãos da vida. Então ele vai ter um caráter firme e constante. Essa é uma geração que os jovens, infelizmente, buscam muito suicídio. Sabe por quê? Porque os pais não ensinaram eles a receber não. Então o cara fica lá, é o melhor na sala de aula, faz a melhor faculdade e não consegue emprego. Se frustra. E o pai ensinou: filho, eu vou te dar isso porque tu vai ser o melhor aluno. Tu vai ser o melhor. Tu vai ser o melhor. O melhor aqui, o melhor ali, o melhor lá, o melhor. E aí chega no mercado de trabalho, que é competitivo, e às vezes o cara leva não. E aí o cara vai e corta os pulsos, né? O cara se injeta um negócio. Que triste isso, irmãos. Não dê tudo para os seus filhos, não. Não dê. Cuide o que você dá. Não crie um relacionamento com o seu filho na base da barganha. Se você fizer, eu te dou. Se você fizer, eu te dou. Se você fizer, eu te dou. Isso não é amor. Você está fazendo o seu filho ser uma pessoa interesseira, que só recebe as coisas, só faz as coisas porque você dá alguma coisa. Você não ensinou o que é amor, despertamento, visão, entendimento, voluntarismo, voluntariedade, né? Do cara ser voluntário. Não, eu vou fazer isso. Eu digo para o meu filho, eu digo para ele: filho, o pai fica tão feliz quando o pai te pede para te fazer alguma coisa e tu salta e vai fazer. Agora eu vou te dizer um negócio, cara. Eu fico muito feliz quando eu não preciso te pedir. Aleluia. Quando eu digo para ele, quando eu vejo assim, sabe? E eu tô lá, né? A nega trabalha de manhã, a nega trabalha durante o dia, eu trabalho à noite. E aí a gente acorda e vai dar jeito na comida, e seguidinha ela chega. Não vou ficar na cama, né, esperando que a minha mulher chegue para cozinhar, pelo amor de Deus. E aí eu vejo assim, ele está lá e viu que a louça está na pia, e aí ele vem com o paninho e não me fala nada, e começa a secar a louça, e o meu coração faz assim: oh, aleluia, oh filho amado, esse é meu filho em quem minha alma tem prazer. Amém? Não que eu não me alegre quando eu digo: lê, pega tal coisa para o pai, e ele vai correndo e pega. Eu me alegro com isso, ele é um filho obediente também. Mas eu não quero criar uma pessoa apenas que obedece. Eu quero criar um homem que enxerga. Um cara que enxerga, que olha para frente e sabe o que tem que fazer, não fica dependendo de alguém mandar. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Fique em pé. Esse café era para mim? Era? Nossa, desculpa. Mas eu acho que agora gelou, né? Desculpa. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. E eu quero convidar você. Nós estamos vivendo um tempo que a gente não pode impor as mãos sobre você. Você sabe disso, né? Não é que a gente não queira. A nossa oração é a mesma, irmão. Mas eu quero muito que você agora, como foi falado aqui nesse altar, você
depois de Deus, é só você quem sabe quem você é, irmão. Sabe, o seu cônjuge que está aí do seu lado, ele não conhece você. Ele pensa que conhece, ele não conhece. Ele pensa que conhece, mas ele não conhece. Quantas palavras você falou, mas que você não queria ter falado? Quantas coisas você fez sorrindo, mas você não queria fazer? E talvez o teu cônjuge ache que você fez sorrindo, com prazer. Então ele não te conhece. Então nesse momento, meus queridos, Deus, Ele quer ouvir dos nossos lábios o nosso verdadeiro louvor. A palavra diz: vem hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é com falsidade, não é com desculpa, é com verdade. Então eu quero dizer para você que você aqui, o irmão Pedro vai baixar um pouquinho a luz, nós vamos ficar num ambiente assim, para ninguém enxergar ninguém, só Deus tem que te enxergar. Isso, tá bom assim, Pedrão? Esse é um momento assim que eu quero dizer para você que você tem a liberdade, querido. Se você quiser se deitar no chão, mas vai sujar a roupa, querido, já está suja. Se você quer dobrar seu joelho, você quer falar com o Pai agora, eu só quero dizer para você assim: não deixa nada escondido, não. Não esconda, não esconda. Diz para Deus quem você é. Ele já sabe, mas Ele quer ver isso sair da sua boca. Ele quer ver que isso vai fluir, que você não vai mais se esconder dentro de você, mas que você vai jorrar para fora, e você vai colocar nas mãos dEle quem você é, e você vai dizer: Senhor, meu Pai, eu não quero mais ser assim. Muda minha vida, muda minha mente, muda minha casa, Senhor. Muda, Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Olha o Espírito Santo agora. Oh, Abba. Ei, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, o Senhor nos foi dado. O Senhor nos foi dado por ajudador.